Então a gente pode continuar com o nosso objeto de meditação enquanto a gente ouve umas breves reflexões. Quando a gente faz os cânticos, como a gente fez hoje, as 54 rodadas de Tipsô, o foco deve ser focar a sílaba que está sendo recitada. Óbvio que é bom a gente saber o que interessante saber o significado do que a gente está recitando. Mas na hora da recitação em si, o que é mais eficaz como meio para classificar a mente, é focar a sílaba e deixar aquilo ressoar na mente. Tarefa simples, mas que às vezes a mente teima em complicar, procurar outras coisas para fazer. E a forma, a gente também deve ficar atento à forma como a gente faz. Se a gente faz com energia ou se a gente faz sem tanta energia. A gente não sabe quantos soldados vão ser, então é bom também não começar forte e depois no final ir enfraquecendo. Realmente é se sentar planejado para suster aquilo por um período contínuo até acabar. Tá atento ao que as outras pessoas estão recitando, estão na mesma sílaba, está em harmonia, o volume não está alto demais em relação às demais pessoas, está equilibrado. Tudo isso ajuda a mente a refinar a prática dos cânticos. Nosso horário aqui é limitado, né? Então, nem exceto tarde de prática, né? Fica da 1 até as 5, né? Aí, fora isso, geralmente não tem tempo de fazer o Itipso completo, né? 108 vezes. Ou aquele o Itipso Sabakato Supatipano 108 vezes. Aí demora umas 2 horas. Mas aí a gente tem a oportunidade de. Quando a gente tem a oportunidade, a gente está no retiro, ou está no mosteiro, ou tem tempo livre, a gente pode pegar e fazer esse experimento. Vamos tentar fazer por conta própria. Se a gente está num ambiente que não permite que a gente faça em voz alta, por exemplo, o mosteiro tem restrições com relação ao ruído. Não dá para você fazer tipo em voz alta, fora de alguma sessão eventual que venha. Então a gente tem que adaptar. Então a gente faz baixinho, né? Só faz mexendo os lábios, né? Mas tentando fazer com clareza. E é interessante ver como que várias coisas simplesmente você coloca o Itipissou, tipo, como que com o tempo, né, você vai praticando isso com regularidade, como que várias coisas que às vezes pareciam intransponíveis, né, você joga o Itipissou lá, faz 108 vezes, daqui a pouco, tipo, a mente, eu tava com sono? Tô com sono, não tô cansado. Ele some.
A coisa tá grudada na mente lá, você fala assim, não, vou ter que fazer alguma coisa a respeito, vou ter que resolver esse assunto. Não, você faz de pessoa até um certo tempo, faz 108, faz, deu 216, uma hora, tipo, acabou, pá, aquilo some da mente, aquilo não tá mais lá. Você vê como que a mente estava simplesmente se apegando, segurando aquilo. E ela consegue largar. Que nem criança no cercadinho, né? No chiqueirinho, né? Mas a criança tá lá pregada num brinquedo lá específico, ela não para de brincar com aquele brinquedo específico. Só que é um brinquedo que tem um risco talvez para a criança se machucar e tal, e você quer tirar aquele brinquedo da criança. Aí você arranja um outro brinquedo mais seguro, mais interessante, né, para a criança e dá aquele brinquedo. Daqui a pouco a criança esqueceu do outro. Você pode remover do cercadinho, a criança nem vai lembrar que aquilo existe. Então foi ver como que a nossa mente, a gente é adulto, mas a nossa mente é mente de neném, né? Tipo, tem umas coisas que, tipo, meio ridículo, né? Como que a gente, certas coisas que a gente segura como, tipo, não, isso é um problema, eu tenho que resolver. Muitas vezes é só questão de, tipo, a mente estar secada com aquilo. Você vê, uma coisa simples como tipsou, resolve. Você não precisa de vir com um raciocínio intelectual ou refletir num certo suta de uma certa forma sobre a impermanência, saber o termo pali para aquilo. Você faz esse episódio 216 vezes, aquilo sumiu, pronto. Nossa, ok, realmente isso era uma coisa que eu tinha que resolver? Não, isso não se resolveu por conta própria. Aí você vê como é que as coisas simplificam, né? Às vezes tem uma ferramenta prática, uma ferramenta simples. Eu não preciso de muita teoria, eu não preciso fazer um curso, um retiro de 20 dias no Himalaia e fazer todo o negócio. Uma recitação de, sei lá, uma página lá com tradução, mas salva ali, tipo, essa é a sua ferramenta. Vamos usar essa ferramenta e vamos ver até onde que essa ferramenta vai. A gente vai usando, vai usando, vai usando, vamos ver até onde que ela trava. Tá bom, tem ferramentas que vão até um certo ponto, tem outras ferramentas que vão bem longe. Que não, se funcionou para isso, por que será que não funciona para aquilo? Então é interessante explorar isso. Você vê como que as coisas ficam bem mais simples, né? Quando você observa isso acontecendo na própria mente, né? Você fala, não, tinha um problema a resolver, tinha isso, tinha aquilo. Aí você pensou algumas vezes, daqui a pouco aquilo some, tipo, você fala, nossa, não é tão simples, não é tão mais simples assim o caminho, né? Tipo, não que isso não seja fácil, né? Fazer TPSO também exige energia, exige esforço, exige dedicação, exige. Mas assim, em termos de ser mais simples do que ser algo complexo e complicado. Você vê, nessa tradição, o Ajamão, começando do Ajamão, né? Tipo, mesmo depois de iluminado, o pessoal passava perto do culto dele lá e tava fazendo cântico. Tipo, um Tamarraboa também elogiava os cânticos, né? Eles faziam práticas longas e tal, de cântico. Mesmo o Ajahn Chah, o Papong, também tem cânticos muito longos. E assim, como uma ferramenta preparatória para meditação, como ferramenta de meditação em si, né? Como objeto de meditação em si, também é muito útil para algumas pessoas. Né? Então, se a mente não consegue ficar na respiração, tudo bem. A mente não fica na respiração, tudo bem. Vamos fazer entre pessoas 108 vezes e vamos depois olhar para a respiração. Então. Vamos ver se tem alguma diferença. A mente não fica na respiração, tudo bem. Então, assim, vamos fazer tripsó, então. Fazer tripsó, devagarzinho, com paciência, sem pressa, um por vez, sílaba a sílaba. Fez, ok. Agora vamos para a respiração. Vamos ver se tem alguma diferença, se a gente sente alguma diferença de clareza ou de facilidade da mente se assentar. Então, às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina. Né? Às vezes a gente quer complicar as coisas, quer teorizar muito, mas às vezes é mais simples e mais pé no chão do que a gente imagina.
Então, tipo, também é muito interessante isso, né? Tipo, como que você pode usar para rolar. Por exemplo, de manhã quando a pessoa acorda, né? Tem aquela nebulosidade mental, né? Também, tipo, ai, acordei, você acordou meio blé, não 100%. Em vez de, tipo, vou levantar, vou mexer no celular, né? Tipo, não, vou levantar, vou fazer 108 repetições, não importa. Eu lavo o rosto, uso o banheiro, tomo um copo de água, ok. Vamos fazer 108 repetições. Aí, tipo, você, daqui a pouco, tipo, se a gente tem aquela tendência de, não, vou voltar pra cama e tal, você faz isso, tipo, simplesmente aquilo não tá mais lá. Como se você estivesse movimentando as engrenagens internas da mente para fazer 8 episódios, tipo, e aquelas causas e condições que permitem que a mente entre naquele estado black, não vai pra lugar nenhum, tipo, ai, eu acordei, eu queria estar dormindo. Aquilo simplesmente é desmontado, desarmado, destruído, por aí vai. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa, né? E simples. Não precisa pensar muito a respeito, né? É só repetir. Com sati. Repetir com sati, isso é importante. Né? Repetir com a mente voando para outra parte não adianta. Repetir com sati, com presença mental, ser o bacilo. Você vê, não precisa muita coisa, não precisa ler um compilado enorme de sutas, isso e aquilo. Essa tradição é bem simplificadora, né? O Adyaman ensinava Budô. Budô, Budô, Budô. Atualmente os mestres estão focando bastante no Itipiçô, né? Uma coisa um pouco mais longa, né? Mas que prende mais a mente. Então fica o convite de usar, explorar essas ferramentas, né? Que estão disponíveis, estão acessíveis, não estão muito longe, não precisa de muita explicação a respeito, né? E seria mais uma coisa de tipo, você pega e usa. E isso por conta própria, né, gera, ok, vai gerar progresso, vai gerar obstáculos, você vai encontrar obstáculos, e aí você lida com isso, né? Então, assim, não é questão de saber, ah, não, mas você vê, como que isso vai gerar resultado, ou como que isso vai concentrar a mente, ou como que isso vai. Nada disso vai ajudar, né? Tipo, ajuda a gente, se a gente quer ir para o Rio de Janeiro, a gente entra no ônibus do Rio de Janeiro. Aí o que vai acontecer no caminho é a história de quando a gente estiver no ônibus. Agora, se a gente ficar teorizando sobre como que vai ser a viagem para o Rio de Janeiro, você vai parar em tal lugar, você não vai parar em tal lugar, isso é só a nossa imaginação, né? Tipo, não vai resolver nada. A gente tem que entrar no ônibus. A Vida Pessoa é um ônibus interessante para a gente explorar. E que, tipo, às vezes pode ser subestimado. Ah, não, é só uma repetição devocional. Tipo, se a gente faz da forma apropriada, né, tem potencial de pacificar a mente, tem potencial de trazer mais clareza, tem potencial de ajudar a vencer obstáculos. E, tipo, sem precisar complicar, né? Porque tem aquele jeito de. Eu lembro quando eu comecei sobre meditação, uma das coisas que você aprende sobre os 5 obstáculos. Aí cada um dos 5 obstáculos tem um jeito de você lidar com aquilo. Só que aí, tipo, aí, imagina, você tá começando, aí você tem. Uma hora você tá com sono, outra hora você tá com agitação, aí você fica trocando cada hora ou fazendo uma coisa. E é tão complicado, é tão complicado. Aí tipo, você pega, pelo menos pra mim, funciona melhor assim, né? Tipo, o Itipsou. Tipo, qualquer um dos 5 obstáculos, né? Você joga em Itipsou, aquilo passa por cima. Não dá pra passar por cima usando o Itipsou. E aí você não tem assim, uma ferramenta que resolve 5 problemas. Então, assim, é algo que pra mim eu funciona melhor do que ficar 5 coisas diferentes, tentar ficar mexendo em 5 lugares diferentes. Assim, você vê, se durante esses se for um nível mais elevado dos obstáculos, né, um nível mais refinado dos obstáculos, aí sim, talvez, né?
faz 108 pessoas, faz 216 pessoas. E aí, ainda assim, aquilo persiste, né? Aí talvez seja a hora que você vai usar uma daquelas ferramentas específicas para alguns obstáculos. Agora, antes disso, né? Muita coisa é só. É birrinha da mente, né? É birrinha da mente. Não é nem. Não é um obstáculo tão grande assim. Tipo, é só uma birrinha da mente que a gente não consegue ver por cima. Sou o suficiente para passar por cima disso. Então fica o convite de experimentar e testar essa ferramenta, né? Tipo, não é muito difícil de aprender, não é muito difícil de fazer. No YouTube tem a gravação, se procurar Itipiçou 108 Adjana, vai ter lá. A do Adjana no YouTube tem em 20 minutos. No Insight Timer também tem. Em 20 minutos. Ele faz bem rápido. 108 vezes. Então é interessante também, a gente pode usar. Ah, estamos indo pro trabalho, em vez de querer colocar o fone e ouvir música, coloca o Itipiçou então. Te acompanha mentalmente, tenta acompanhar mentalmente sílaba a sílaba, já que você ficar recitando enquanto você está no ônibus, está dirigindo, vai ser meio estranho, né? Então, fecha os olhos, recita mentalmente, né? Acompanha aquilo, né? Vamos ver se não tem algum benefício nisso. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Então é isso.